Boa noite, queridos ouvintes. Hoje estamos aqui com Rafael Cortes, uma pessoa que eu tenho o prazer de chamar amigo. Foi meu R2 na residência de cardio e é uma pessoa que com certeza fez diferença na minha vida, não só acadêmica, quanto também na minha jornada, da cardiologia mesmo. Legal, Eu lembro que quando você era meu R2 de cardiologia, assim, várias coisas aprendi com você. legal. Sempre te achei diferenciado desde aquela época. Eu tinha sessões clínicas e eu sempre me apegava muito no que você falava, discutia. E houve a transição de você virar R2, sair do R2, virar staff Tá, na na REC. UTI, na REC, e ali também aprendendo com você. Legal. é, Foi o cara que, por exemplo, parou na REC para me ensinar que o cálcio era importante na questão da cascata de coagulação. Verdade. Então, E é verdade. é verdade isso. Eu tava pensando assim, eu fiquei pensando, gente, eu Legal, aprendi tanta coisa, vou citar pelo menos um exemplo. legal, Então, legal, assim, cara, quem é que para, né, naquela meio da correria da REC legal. e deixando tudo organizado e mesmo assim ter o tempo para fazer aquilo que é importante para o residente, que é você Legal. fazer essa troca, né? Pô, a Sim. gente vai, faz o serviço, mas também tem essa troca do conhecimento. E foi assim, não só na residência, como também se provou ser assim quando você virou staff. Legal. Então, assim, você com certeza é uma pessoa que eu admiro muito. Estou muito honrada de você ter aceitado esse Bacana. convite. Agradeço demais a sua disposição de estar aqui. Eu tenho certeza que não só como eu tive essa honra de poder ter aprendido muito com você. Eu tenho certeza que você vai poder compartilhar muita experiência e muitas histórias bacanas com os nossos ouvintes. Legal, eu fico feliz, assim, não esperava tanta. Não gosto muito de receber elogios, assim, fico meio sem graça. Não, mas quando é merecido, a gente faz questão. É, obrigado, Fernando. Eu acho que, assim, acho que a primeira coisa obrigado pelo convite de estar aqui. Gosto de falar sobre isso e eu sempre acreditei que o ensino é uma grande ferramenta motivacional, assim, acho que em tudo, né? Acho que como que isso é divisor de águas, quando a gente consegue as pessoas entenderem que aquilo que a gente estuda no livro, que aquilo que a gente coloca na prática faz diferença na vida do Uhum, paciente, que eu acho que o nosso grande, né, status quo, é para isso que a gente trabalha, que a gente estudou. Então, eu acho que isso faz muito sentido. Então, eu sou grande entusiasta, assim, de como o conhecimento rompe barreiras, assim. sim. Então, eu acho que quando a gente consegue entender isso e espalhar isso para as pessoas, né? Uhum, E eu, né, trabalho em UTI, sou intensivista, então, como uhum, na terapia intensiva, como isso é importante, um mínimos detalhes, um detalhe pequeno que você passa para um técnico de enfermagem, isso faz diferença na vida do paciente. sim. Então, eu acho que se a gente conseguir replicar minimamente um pouco que a gente sabe, eu acho que a gente consegue compartilhar Uhum, conhecimento e uhum, diretamente a gente conseguir um melhor desfecho com os uhum. pacientes. E tudo isso que você falou, inclusive, é um dos valores da Evra. Inclusive, a nosso símbolo. Legal. No meio são os três médicos que fundaram a empresa Legal. e o que parece ser as pétalas As ali de uma pétalas. flor, na verdade, são as chamas se propagando, esse sentimento de rede, Legal. de que o que você vai jogando ali a sementinha, a coisa vai em mecanismo de rede vai se propagando. Então, Legal. é bem isso. Eu acho que o conhecimento, sempre quando você joga ali, ele nunca é perdido. Pelo Isso é verdade. contrário, sempre vai se propagar e você Com sempre certeza. vai colher coisas boas daí. É, Às vezes não necessariamente é você, mas sem dúvida o paciente ou um outro médico. Então, concordo. enfim, a equipe multiprofissional. Concordo. Então, acho que é isso. Então, deixa eu apresentar a vocês um pouquinho do nosso currículo do nosso convidado. Ele que fez faculdade na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, realizou a residência de Clínica Médica na FAMERP, em São José do Rio Preto, realizou a residência de Cardiologia no Hospital Universitário de Brasília, é doutorando pela UNB, tem MBA em Gestão de Saúde pela FGV, é intensivista titulado pela MIB, tem um Fellow do American College e fez um observership em nada mais nada menos do que na Mayo Clinic. Rafa, mais uma vez, muito obrigado por Obrigado. estar aqui. Obrigado. Me conta, Rafa, como é que foi que você chegou à medicina? Você sempre soube que queria fazer a medicina? Não, muito contrário. Eu acho que sempre gostei muito do desafio. Quando era jovem, andava de skate, não queria saber estudar, não estudava. É, ia pro colégio só para cumprir a obrigação. Uhum, Então, mas eu acho que eu sempre fui muito motivado pelos desafios, tanto no esporte, na minha vida. Eu sou filho do meio, então essa característica de ser uma pessoa mais desafiadora ou mais, uhum, né, para ser acelerada.
Então, na minha família não tem nenhum médico. Aí no terceiro ano, no meio do terceiro ano, em agosto, falei, pai, eu acho que eu quero fazer medicina. Meu pai, não, acho que não. Você não, seus irmãos talvez, mas você eu acho que não, Rafael. Ah, pai, eu acho que eu gosto, né? Tava vendo, vi algumas coisas de filme, eu acho que eu me vi assim, gostei assim. Gostei de, talvez eu gostaria de fazer isso. Quando eu Uhum. tava no ensino médio, eu trabalhei 2 anos no escritório de advocacia, né? Ia pra escola, pro colégio de manhã, e à tarde ia pro fórum trabalhar lá como office boy da empresa. Achava que queria fazer direito, mas falei, cara, nada a ver comigo direito, assim. Acho que eu vou fazer medicina. E aí meu pai, não, tudo bem, se você quer fazer, vai lá, né? Eu tô te apoiar. Uhum. Aí, não passei, obviamente, no primeiro ano. Foram 3 anos de cursinho pra passar. Demorei muito, né? Acho que demorou muito cair a ficha também que isso era real, que era importante. Mas foi assim, né? Então, aí depois de 3 anos de cursinho, eu entrei na faculdade. E também até no ciclo básico também, assim, eu tive muita dificuldade no ciclo básico da faculdade. Eu achava desinteressante, embriologia, histologia, citologia, não gostava. Então, entrava na faculdade ainda assim muito displicente, assim. Então, não era Uhum. um bom aluno no começo da faculdade. Mas eu acho que o meu perfil, como eu me vejo hoje, foi como as coisas da faculdade aconteceram. Então, na Uhum. faculdade, um monte de gente lá que estudava bastante no começo, tinha notas altas, né? Quando chegava no ciclo intermediário ali da faculdade pro fim, no internato, aí acho que virou a chave, assim. Uhum. Então, eu Para li mim também foi assim. todos os livros, né? Eu Uhum. li o Antônio Carlos Lopes inteiro, né? Eu li todas as apostilas do Medcurso, eu li todos os livros de cirurgia. Aí eu acho que eu estudei, que não tinha prova nenhuma, não tinha nenhuma avaliação, era só internato, tinha que a prova do internato, Uhum. né? O internato era muito forte, eu trabalhava muito lá em Uberaba, muito, muito, muito. Era muito essencial, e aí eu acho que virou a chave, né? Falou, Uhum. poxa, eu acho que o motivo de eu estar aqui é isso, né? Então, eu sempre estudei sozinho, assim, por gostar de estudar e coisas que me motivam, né? Uhum. Então, eu acho que eu sou desse jeito. Eu estudo coisa que eu me sinto motivado, e eu me sinto motivado até hoje para estudar. Então, eu acordo de manhã, eu vou ler um artigo científico, assim, né, o meu Uhum. jeito, eu gosto de fazer isso. Então, acho que foi a minha história da medicina, eu acho que tem nada de tradicional, assim, não me inspirei em Uhum. ninguém para entrar. Eu Uhum. acho que foi uma série de casualidades e que deu certo. Eu acho que Uhum. no final das contas, eu acho que é o melhor perfil, né? O perfil de Uhum. pessoas que estudam por um propósito maior de Uhum. conhecimento adquirido para Uhum. de fato poder exercer isso na, na, Uhum. na área fina. Uhum. Eu fiquei curiosa, fazer um levantamento aqui, uma enquete, porque pelo menos na minha faculdade, as pessoas que eram assim, nota 10, um boletim ali do começo ao fim com relação às matérias, Uhum, eu observo que hoje não são, pelo menos não, uhum. não são as que mais se Se destacam destacam. profissionalmente. É. Isso aconteceu com você Também, na sua na minha turma? também, E na o minha que você também. atribuiria a isso? Ah, eu não sei, Fer, eu não sei. Eu acho que a gente, né, a gente que entrou na faculdade dessa, que é difícil entrar, o fato de ter uma doutrina de estudo, né, por conta de ser assim, eu quero ser um bom aluno, sou um bom aluno, né, Uhum. e deixa a coisa muito amarrada, muito metódica, e sem ter um propósito para aquilo, né. Hoje eu Uhum. entendo que tudo que eu faço tem um propósito. Uhum. Agora, você ter um propósito de ser um melhor aluno da sala e ser só o melhor aluno da sala, não sei quanto que isso casa com a coisa que é o seu propósito de vida, né, a sua Uhum. profissão. Talvez isso explique alguma coisa, né? Que os Uhum. nerds lá que ficava decorando a apostila da citologia para tirar nota 10, Uhum. e eu lembro disso muito bem, que existia competição natural entre Sim. as pessoas, quem tirava 10, não, quem era melhor ou não. Essas pessoas, no final do curso, não estudavam tanto, ou estudavam Uhum. menos de um quarto do que eu estudava, né? E Uhum. depois, na residência, também acho que é a mesma coisa, porque, bom, não sei qual que é o perfil, mas talvez Uhum. tenha um pouco dessa Uhum. relação. Uhum. É, eu fico imaginando que talvez essas pessoas se concentraram tanto em apenas. O foco foi tanto só em estudar que Uhum. talvez faltou espaço para desenvolver outras habilidades que Talvez, o mundo prático exige, não só o conhecimento do livro, talvez, né? com certeza. Resiliência, Essa né? Que resiliência, eu acho que é uma coisa que a gente, acho que na vida é a relação importante. interpessoal. Relação interpessoal, que como isso é importante na vida, né? Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala Sim. sobre isso na faculdade, Faculdade na não sua fala vida, sobre na isso, sua né? casa. Eu não ouvia falar sobre isso, né? Sim. Hoje a gente fala de soft skills, é uma coisa que você consegue aprender, né? E eu não sei como que essa informação chega para as pessoas, né? Hoje Uhum. eu escuto isso e falo, realmente, eu acho que as pessoas conseguem aprender, conseguem desenvolver sobre isso.
Mas não sei como as pessoas de hoje aceitam essa coisa, né? Mas pelo menos na minha época, na minha faculdade, eu acho que era uma coisa que ninguém se conversava, né? Relações Uhum, pessoais, cara, não precisa, a nota é minha, eu faço sozinha, né? uhum, Não preciso de ninguém. E não uhum. é assim, né? Ainda mais a gente que trabalha, tirando, né, consultório, que você trabalha sozinho, mas quando você trabalha em hospital, você trabalha com time. É com seu Sim, colega, é com profissionais, é com equipe multi, né? Então você tem que ter uma voz, né, com todo mundo. Então, com certeza essas habilidades que talvez as pessoas não tenham, depois de um tempo isso faça diferença, né? sim, com certeza. Não sei também, é É, uma eu especulação. acho, não, mas eu acho que sim. Pelo menos eu observo com uma certa frequência que as pessoas entram no hospital pelo currículo e elas saem por essa dificuldade Verdade. interpessoal. E na imensa maioria das vezes, quando eu vejo alguém É isso. saindo, né, porque teve um erro médico. Uhum. É muito por conta dessa dificuldade Isso é verdade. interpessoal. Isso é verdade, verdade. Então, acho que desenvolver esses soft skills é Sim, importante. importante, né? Uhum. Eu acho que do meu jeito foi natural, assim, né? Eu acho que de novo, né? Eu acho que eu nunca tive a intenção. Eu estudo muito hoje, eu estudo muito gestão, e acho que estudar gestão é estudar também isso, essas habilidades. Mas ninguém me parou para ensinar sobre isso, né? Então a gente Uhum. vai aprendendo um pouco sozinho isso daí. Mas eu acho que se a gente pudesse ter alguma forma da gente parar e pensar quanto isso é importante, se eu falasse para mim Sim, há 10 anos atrás quanto isso é importante, eu acho que eu olharia para isso com outros olhos. sim, com certeza. Vou falar por mim. Tem 10, exatos 10 anos que eu me formei. Se falassem assim para Fernanda de 10 anos lá atrás, falassem, hoje você estaria sendo hoster de um podcast. Eu jamais Jamais acreditaria daria, nisso. Eu era verdade. extremamente tímida. É. Assim, eu tinha vergonha de levantar a mão para fazer uma pergunta pro professor. Eu Na residência cutucava. também, na residência eu era mais tímido, não é? É, Agora tá e toda alegre. então, assim, eu senti essa necessidade Sim. de desenvolver minha comunicação Uhum. e assim, você vai se Posso apoiando pegar? à vontade. Você vai se apoiando de diversas formas. Então, eu fui tendo que estudar um pouquinho a mais sobre isso, colocando em prática a própria residência fez Uhum. muito, né? Sair da faculdade que você tinha que ali apresentar um trabalho no bimestre, na frente da sala, aí já a residência de clínica já era praticamente toda semana Sim. fazendo trabalho. Quando eu fui para São Paulo, eu tinha que apresentar para os pica da galáxias Aham. ali na minha frente da USP, E bem então feito. é, tinha que estar redondo. E ainda televisionado, transmitido pelo Instagram dos professores. Legal. Então você tinha que estar ali afiado. E é muita dessensibilização. À medida que você vai fazendo Uhum. aquilo, você vai Verdade. perdendo o medinho, Verdade. ganhando mais confiança, e aquilo começa a ser mais natural, Verdade. digamos assim, né? E como que você foi, Rafa, para essa parte da cardiologia? Já foi na faculdade ou foi durante a clínica médica que você foi? Eu acho que não, acho que clínica médica, sim, eu me apaixonei, na verdade, pela clínica médica. Então, eu entrei para residente de clínica médica em reumato, porque eu acho que era um compêndio, assim, né, que a reumato Sim. tem de coisas interessantes, né, só que as coisas, pelo menos no meu modo de ver, né, claro, as coisas interessantes da reumato são exceções, né, então eu acho Uhum. que isso que tornou ainda mais, né, pro meu perfil, assim, eu acho que é a profissão que eu acho que jamais me daria bem, assim, porque não é a regra, né, a Sim. reumato, o que é o dia a dia do reumatologista são muito coisas mais triviais, assim. Então acho que não. Mas eu queria gostar muito de reumato. Então, na clínica médica, eu dei a sorte, que foi muito legal, passar na residência em Rio Preto, né? Uhum. Eu passei em São Paulo também, na CARS também passei no Dante, na a época eu prestei. Mas acho que a grata surpresa foi lá em Rio Preto, porque é um hospital gigante, é um hospital de 1.000 leitos, SUS, com a gestão uma gestão assim, impressionante de boa e eficaz, de gestão de SUS e muita clínica médica. Então, Uhum. não era um hospital que tinha especialidade, tinha todas as especialidades e muito boas, mas tinha um corpo clínico de clínica médica fantástico. Então, a gente passava 4 meses em enfermaria de clínica médica e era enfermaria que as especialidades mandavam para lá porque não estavam sabendo o que que era. Então, assim, acho que e eu sou assim, então hoje muito do que eu sou, né, hoje muito da minha formação eu devo a isso. Eu tenho 2 cadernos gigantes lá anotados, tudo cheio de rascunho da Legal. clínica médica, tá lá, sempre para consultar. Então, a clínica médica foi uma coisa que eu gostei muito do lugar que eu fiz a residência e que realmente me abriu a cabeça para o mundo, assim. E na cardiologia foi no finalzinho do R2, entendendo que
gostando, né? Acho que comecei a gostar mais da cardiologia. E aí, lá tem a cardiologia muito forte também. Uhum. E eu acho que foi natural, assim, essa aproximação da cardiologia no R2 já. E aí acabei o R2 já muito convicto que queria cardiologia mesmo. Então, eu Uhum. cheguei pro meu R1 da cardio já lendo o Brownwood quase inteiro. Então, gostando de discutir, sentava nas reuniões da cardiologia da FAMERP. Então, cheguei já pra cardio sabendo bem o que eu queria, né? Nossa. E o legal da cardiologia é porque assim, é multifacetado, né? A Sim. cardiologia você pode trabalhar em terapia intensiva, que é o que eu mais gosto, doente crítico, é ambulatório, é métodos gráficos, é eco. Então, se eu não quero ver paciente, consigo trabalhar sem ver paciente. Uhum. Se eu quero trabalhar em terapia intensiva. Então, assim, acho que tem Cada tipo de perfil você consegue se muito, adequar, né? muito. E que me encaixou muito no que eu gosto, né? Eu gosto de coisas graves, eu gosto de pacientes graves, eu gosto de terapia intensiva, eu gosto de ambulatório, Uhum. gosto de doente. Gosto de Uhum. doente, né? Acho que Uhum. cardiologia dá tratamento de hipertensão, acho que é legal, mas isso acho que eu fico um pouco cansado, assim. Fico um pouco cansado de trabalhar em ambulatório com coisas Gosta mais simples, do doente ele complexo, né? eu acho que sim. Acho que é pelo perfil também, assim, né? Uhum. Então, gosto de, sei lá, sentir desafiado. Quando começa a ficar muito monótono, já é moda, né, falar que tem TDAH, né? Mas acho que eu tenho um diagnóstico, assim. Acho que não, eu tenho, né? Só que não preciso de tomar remédio, faço atividade física, melhora bastante. Mas eu Entendi. acho que trabalhar meio entediado, eu acho que é coisa que incomoda bastante. Entendi. Rafa, você acabou de falar que chegou até a passar no Dante, Hum. né? Como é que foi essa sua escolha de ficar em Brasília e não ir para São Paulo? É que o E Brasil se tinha. arrepende? Não, não, acho que não, acho que não. Na verdade que foi eu e minha esposa, e nós acabamos a faculdade, ela acabou a faculdade 2 anos depois, logo quando eu terminei clínica médica. Uhum. E aí ela terminou a faculdade, terminei a clínica médica e era o lugar pra gente casar, né? Que a Uhum. gente ficava junto e ia se casar. E aí lá em São Paulo, a residência que ela tinha passado era do outro lado da cidade, ela em Ipiranga. E aí ia ficar contra fluxo, né? Então ia ser difícil em São Paulo. Então a gente Uhum. pensou bem, chegou a ir pra lá, né? Chegamos a ir fazer matrícula. Mas aí conhecendo a cidade, entendendo como seriam essas diferenças de A locais. dinâmica. Então, por uma qualidade de vida seria muito ruim, né? Uhum. Então eu pegaria, se eu morasse perto dela, eu pegaria fluxo. Se ela moraria perto lá da Santa Marcela, lá da Santa Mariana, da Vila Mariana, ela pegaria, Uhum. ela que andaria, né? Então, a gente acabou entendendo que talvez seria o melhor ficar juntos e foi Brasília, né? E foi uma grande Uhum. surpresa, né? O CDF é fantástico, então Sim, acho que foi uma residência excepcional, sim, né, com qualidade, um corpo clínico, com staffs excelentes, né? sim. Quando eu fui fazer o R5 São Paulo, eu diria que a nossa formação, que foi esse combinado, né, de Sim, HUB com CDF, sim. eu acho que não ficou nada a desejar. Eu também depois fui pra lá, né? Depois fiquei lá, fiquei 5 meses lá com a Ludmilla, lá, no, na, Legal. lá na UTI do pós-operatório. E aí também, né? Então, assim, o que a gente fazia na REC aqui era o que se Sim. fazia lá, por versões menores, né? Então, eu fui pra lá, até assim, eu ficava brincando isso, fui pra lá pra entender um pouquinho mais do que a gente já fazia aqui, né? E era Uhum. bem isso, né? A gente lá fazia uma coisa muito maior. E aqui a gente fazia num espaço menor, mas éramos até mais eficientes do que eles em relação à quantidade de cirurgia, até complexidade de cirurgia, pelo tamanho Uhum. do espaço, assim. Uhum. Legal. E Rafa, falando ainda um pouquinho da seu período da faculdade, você tinha assim já uma cabeça de uma formativa, ter uma construção de currículo, de tem que fazer PIBIC, tem que fazer um projeto de extensão, tem que fazer tantas horas de simpósio, jornada. Uhum. Você chegou a buscar ativamente já na época da graduação uma construção de currículo? Acho que eu não tinha essa dimensão do currículo, assim, sabe, Fer? Acho que não tinha. Até olhava a coisa da residência para como que pontuar, Uhum, do que pontuar. mas acho que desde o terceiro período, assim, todo ano eu participava, né, de tanto de PIBIC como projeto de extensão. Então, eu fiz Uhum, muito projeto de extensão. uhum. Fiz muita iniciação científica, então hoje tem publicações que eram da época ainda da Legal. faculdade. Sempre gostei, assim, de fazer pesquisa, né? E era legal, né? Você conversava, conhecia um monte de gente diferente, né? Tinha bolsa, que a época era muito bacana, né? Uhum, Então, meus pais sempre tiveram dificuldades de manter a distância, então era um dinheiro que entrava mais. uhum, Então, eu sempre fiz muito na motivação, assim, não era muito direcionado para a formação de currículo, não. Até uhum. porque eu não sei se até que ponto que a gente faz sobre esses cursos, né, esses congressos, fazem tanta diferença, assim, Sim, na tanto residência. Hoje que tá tão fácil, né, você consegue fazer coisa online, né, você consegue certificado online, né, de cursos, né, sim. que nem aparece, né.
Então, acho que o fato de fazer pelo currículo, eu não sei se é um bom caminho, né? Porque eu acho que você Uhum. ganha muito mais com aquilo que você faz e mesmo sem o certificado, talvez você ganhe aquilo como conhecimento, Sim. né? Com habilidade Não adquirida, só enfim. pelo papel, Não só né? pelo papel. Porque eu acho Exato. que formação de currículo, a gente não fica entregando currículo, né, em todo local, e as pessoas olham aqui, esse aqui tem isso, né? Eu acho que é meio, ok, beleza, esse parece que é um bom profissional, tem algumas coisas que eu preciso. Tem a CLS, tem o BLS, e, Uhum. ótimo. Tem residência em tal lugar, mas não sei se essas coisas que a gente faz na faculdade, que a gente acha que tem né, que realmente tem um efeito de fato, né, no mercado de trabalho ou na residência, né? Uhum. E Rafa, às vezes confesso que os residentes internos vêm e me perguntam assim: doutora, qual que é a sua opinião sobre trabalhar enquanto você está fazendo a residência? Eu devo só me focar na Uhum, residência? E eu confesso que você é uma referência para uhum, mim quando eu penso pessoas que trabalhavam e uhum, faziam muito bem uma residência. uhum. Quais eram as suas estratégias para conseguir conciliar tão bem as duas coisas? Não sei, eu acho que eu gostava, assim. Acho que, de novo, né? É, depende como você vê o trabalho. Cara, eu via o trabalho como uma diversão. Então, Uhum, eu trabalhar, sair da residência, ir pro trabalho à noite, era diversão pra mim. Eu uhum, gosto disso, eu gosto de estar no ambiente da UTI. Então, eu ia pra UTI, claro, você cansa, né? Enfim, mas. Primeiro, eu dormia pouco, né? Hoje eu cuido mais, hoje eu durmo melhor, hoje tem família, né? Hoje tem filho, então saio de casa, é um prejuízo. Então, tô deixando de estar com com eles. a Então, hoje eu família. não trabalho assim desse jeito. Não trabalho, né? Trabalho até pouco. Mas na residência, eu acho que seu foco é residência, né? Uhum, Então, eu acho que essa é a prioridade da sua vida, né? Então, quando eu via algum residente, né? E a gente tem exemplos disso, de colegas nossos, né? Quem você sabe, pessoa que dava um migué na residência. Eu falei, gente, se a pessoa é inteligente, se ela quer fazer, faz o contrário. Mesmo não estando interessada, finge interesse, ou demonstra interesse, ou se dedica, porque esse é a sua vitrine sim, pra vida, né? É isso que você sim. falou de mim, né? Que eu falo de você também, né? Como era um excelente residente, um R menos, como isso você consegue levar essa impressão pra vida. Uhum, Então, veja, a gente vai ficar aqui quanto tempo no mercado de trabalho, eu falando de sim. você falando de mim. Então, acho que, em relação ao trabalho, né? Então, acho que o trabalho na residência, eu acho que vai muito como você encara o trabalho, como você consegue levar o trabalho e as suas responsabilidades como residente. Não Uhum, adianta, a residência é muito pesada, já é sofrido demais. A gente é sugado num processo meio até estúpido de geração de conhecimento. É meio maçante ali. Se você tem a oportunidade de estudar sozinho, né, ou seja, com colegas e da própria residência, para agregar aquilo que você faz, uhum, tem que fazer isso. Se você não consegue fazer isso trabalhando, eu acho que a prioridade tem que ser a residência. sim. Porque não adianta, eu vou fazer um ambulatório de insuficiência cardíaca, né, avançada. Então eu vou lá mexer com pacientes super, super difíceis de lidar. Mas eu não sei o motivo que eu dou a espironolactona. Não sei por que que eu dou, né, um valsartana com nitrosilina. Então, se eu não tenho essa convicção comigo de que isso é importante, se eu não vou sedimentar esse conhecimento para levar para o resto da vida, se eu estou lá só de passagem, como tocador de serviço, né, eu acho que está perdendo tempo. Sim, Então, eu acho que a coisa mais idiota que a gente faz é perder tempo, é retrabalho, né? Então, já que você está lá, cara, se dedica, faz né? Faz direito. direito. E se o seu trabalho atrapalha, então tira o pé. Claro que cada um tem uma realidade de vida, tem gente que precisa trabalhar, não era o meu Uhum. caso, mas eu gostava. Gostava de trabalhar, gostava de dar Paixão, né? plantão, e aí ia pro plantão, ficava lendo artigo, voltava com um monte de ideia, né? Sim. Trabalhava coisa de fora e fazia na residência. Lembro Uhum. algumas coisas assim na residência, tava no R1 lá, tava na UPA, né, que é do lado da REC, pós-operatório. E aí tinha um cateter de hemodiálise para passar, e a nefrologista que tinha que passar, e ela ia sair de casa, falou, olha, se quiser eu passo. Poxa, você já passou? Eu falei, não, já passei, né, já passei como residente, já passei várias vezes cateter de Uhum. hemodiálise, tem curso de ultrassom, né, sempre gostei muito desses cursos, assim. Não, eu passo, né? Então, aí eu fiz isso por 2 vezes. Cara, essa nefrologista, toda vez que ela me vê hoje, ela lembra disso. Né? Uhum. Fala, poxa, você foi proativo, você já estava lá, é conhecimento, é Uhum. um acesso central, acesso para hemodiálise, para colocar um triplo lumen, um Shiley, é uma coisa que você não faz sempre. E eu estou ali para Uhum. aprender. Né? Então, Uhum. poxa, se eu estou ali para aprender, estou ajudando alguém, né? E fato.
hoje eu colho frutos disso, né? Sim, Hoje eu colho os frutos de como eu fui como residente. sim, Então, com acho que vale a certeza. pena. Dedica, se Sim. entrega, né? Tenta achar o que você gosta de fazer. Isso não é Uhum, fácil, né? A residência, às uhum. vezes, as pessoas se sentem muito vítimas, né? E também acho que a gente tá mudando de geração. A gente também tem que entender um pouco isso, né? Que a gente também não tem que ficar falando que isso é correto. A gente precisa rever, né? A gente precisa Uhum. rever como que as pessoas, às vezes quem tá vindo, tem razão. A gente que sofreu e que comeu pão de diabo amassou na residência, acho que tem razão. Não sei se isso realmente é o certo, assim, Sim. sabe? É, esse é um desafio muito grande que eu tenho, Muito. inclusive lá. Eu estou na supervisão de uma residência de clínica médica aqui em Brasília. Hum. E é justamente isso. Eu tento ainda manter aquilo que, né, realmente vai agregar para o Uhum. residente e mudar aquilo que talvez não faça muito sentido, Sentido. porque só porque historicamente sempre foi assim, É, eu tenho que repetir é, necessariamente isso. é isso. Então a gente tá. É um processo, Um né? A gente processo. vai vendo o que, que vale a pena manter, o que, que vale a pena a gente adaptar e vamos tentando, né? Vamos tentando. Mas é É, um desafio. Eu acho que eu vejo a geração desafio. hoje, as pessoas falam isso, enche a boca. Não, porque é pessoal que chega no plantão, não quer pegar o fim de semana, chega na escala, não quer fazer isso. Ah, que a pessoa quer trabalhar só 18 horas por dia, e não 24. Assim, poxa, mas eu vejo também do outro lado, né? Então, eu acho que é um desafio. As mudanças de gerações são sempre assim, né? Os seus Uhum, pais pensaram coisas diferentes de você e você vai pensar coisas diferentes dos seus filhos. uhum, A gente não pode achar aquilo que a gente tá vendo um absurdo, porque não é, sim. é a realidade deles, né? Então, eu acho que o modelo de residência, ele tem que ser. Algumas coisas são negociáveis, assim, né? Eu acho Uhum, que papel, hierarquia, isso, se não for na residência, vai ser num ambiente de trabalho que ele vai trabalhar, né? Porque isso sempre vai sim. existir. Mas acho que com as coisas a gente precisa repensar. Não só Uhum, agora, mas como isso sempre vai acontecer. É um processo de mudança, né? sim. Eu entendo isso. Hoje, quando chega, né, pessoas para trabalhar, primeiro que a gente tá como tá no outro hospital, né? Eu, né, contratava muita gente, tinha buscando pessoas para trabalhar comigo. A gente estava na escassez de mercado, assim. E eu consigo, claro que o Brasil é um ambiente diferente, talvez um mercado diferente, então a gente precisa de muita mão de obra qualificada. Mas como é difícil você achar uma pessoa que você consegue confiar, falar, olha, esse tem um Uhum, potencial, eu não quero experiência, eu quero uma pessoa uhum, que se entrega, que se dedica. É difícil, né? uhum. É difícil a gente achar essa pessoa. Mas quando tem os residentes do lado, eu acho que a melhor forma de eu mostrar que vale a pena se dedicar é dando exemplo. Sim, com É certeza. mostrando que vale a pena, é mostrando que se dedicar, que isso muda desfecho, Sim, com que certeza. e na terapia intensiva eu tenho uma crítica enorme sobre a maioria dos colegas, porque as pessoas levam a terapia intensiva às vezes como uma coisa que se você bem entubar ou passar um acesso central, e não é isso, né? Eu acho que muito pelo contrário, é Uhum, o lado oposto disso, uhum. devia ser o melhor médico tá na terapia intensiva, porque é ali que tem a curva de flexão que você pode salvar uma pessoa, né? Sim, Então, acho sim. que. Então, assim, é complexo, né? Então, acho Complexo. que pessoas estão chegando, são com Uhum, mentalidade diferente, a gente precisa estar pronto para uhum, receber, entender como essas pessoas se comportam. uhum. E na residência, eu acho também que o modelo ele precisa ser repensado, mas algumas coisas são negociáveis, inclusive o trabalho, né? O trabalho é Uhum. pesado, pesado, vai ser pesado, vai ser pesado, mas a gente precisa melhorar um pouquinho, ou mudar algumas coisas que Uhum. talvez não façam tanto sentido assim. Tanto Sim, o sentido. sentimento também de responsabilidade que você tem com o paciente, Sim. né? E você falou duas coisas assim na sua conversa que me chamaram a atenção. Acho que uma coisa que eu concordo muito, que é essa questão do exemplo. Eu acho que nós que estamos ali com um papel de estar sendo preceptor, um Uhum. professor deles, a gente tem que dar o exemplo. Sim. E outra coisa que você pontuou foi a questão que, quando você era residente, você sempre foi muito proativo, né? Eu Uhum. estava lá na situação da URO, que você teve que Uhum. passar cateter, então você sempre foi muito proativo. Eu diria que isso foi também uma coisa que me ajudou. Eu acho que eu não era a residente que mais estudava. Inclusive, o trabalho externo me atrapalhou um pouco nesse sentido. Eu sempre Uhum. tentei otimizar muito meu tempo. Então, por exemplo, eu estava no plantão, num trabalho externo, que não era da Uhum. residência. Se eu estava tranquila, eu Isso é estava legal. estudando ali. Sim, Estudando, fazendo questão, pegando algum eletro. Enfim, legal. estava Sim. sempre otimizando meu tempo. Já que eu não tinha muito Pra tempo, eu estudar. buscava ao máximo possível otimizar. Na época, eu estava começando aqui no Brasil essa questão de podcast. Então, Uhum. ligava a aula no carro, Sim, no no caminho. carro. Então, assim, tentava ao máximo otimizar o meu tempo. E tinha pessoas que nem trabalhavam por Uhum. fora, então conseguiam estudar muito mais Sim, que com eu, certeza. mas eu vejo que de algumas
forma me ajudou muito essa questão. Eu sempre fui proativa, assim, de ir na residência, cara, tem paciente para ver, eu vejo e, tipo, já chegava, essa questão da postura, de já chegar pro staff, ó, pode deixar que isso daqui eu vejo tudo, pode deixar que tá tudo Sim, dominado. E eu acho que nem eu pontuei, eu não era a mais que tava ali na ponta X, dali, não era aham, mais Caxias, mas a questão de ser sempre muito proativa e resolutiva, resolutiva. isso eu vejo que foi algo que chamou a Com atenção dos certeza, meus staffs. com certeza. Então, acho que outro conselho que eu dou para quem Muito. está aí começando seria isso: tenha postura, Tem postura. seja uma pessoa proativa, que isso com Chega no certeza horário. chega no horário, Cara, é que isso com isso. Se é certeza vai sete fazer horas, se diferença. é 7h30, as pessoas vão te olhar de lado, né? Você vai causar uma indisposição, É, as pessoas vão te criticar. é. Por meia hora, chega 10 minutos mais cedo, né? Uhum. Isso faz diferença, né? Inclusive a percepção de como que a gente entende o comprometimento dessa pessoa. Com Né? certeza, né? De novo, né? A gente não precisa ter, a gente não precisa de pessoas brilhantes, né? A gente precisa de pessoas comprometidas, que se dedicam, Uhum. né? Então, cara, a gente reconhece fácil isso, quem tem brilho no olho, assim, quem chega no você e você explica alguma coisa, abre aquele olho enorme e fala, poxa, que legal, obrigado por ter Uhum. ouvido isso, né? Uhum. Obrigado por ter falado isso. Chega no dia cheio de dúvidas, né? Então, lá no hospital que eu mudei de hospital agora, né? De um para outro. Saindo de um, entrando para o outro. No outro a gente tinha residência e recebia muito residente como R2 de um hospital aqui em Brasília. E aí, variava muito de perfil, assim, né? Então, a gente tinha pessoas que você trazia uma demanda, uma coisa, rabiscava ali, ficava 10 minutos explicando, de forma clara, que fazia sentido, na beira do leito. Uhum. E eu provocava, falava, então eu preciso que você me provoque. Então, dá uma estudada É. nisso. Cara, chegava no dia, amanhã, no outro dia, 50 perguntas. Eu Uhum. gastava 2 horas, passava o Uhum. almoço, falando, passava, deixava de almoçar para conversar sobre isso. Uhum. É daquilo, né, que a gente conversava na Uhum. REC. Então, hoje eu tenho o prazer de fazer isso, né? Mas, por outro lado, tinha gente que quer falar alguma coisa, a pessoa, tá Não tem bom, interesse, né? né? Então, assim, eu acho que de novo, as pessoas têm que encontrar o seu propósito, né? Às vezes não tá na profissão errada, às vezes tá na residência errada, às Uhum. vezes não tá feliz com o que tá fazendo. E se isso está acontecendo, repensa a Sim. vida, né? Vai para outro foco, porque a gente precisa ser feliz, estar satisfeito com o que faz, né? E Uhum. hoje talvez eu encontre muitas pessoas assim que não estão satisfeitas com o que estão fazendo, né? Uhum. E se estão satisfeitas, né? Poxa, faça por onde, né? A Uhum. residência e a graduação também, direito de Sim. graduação, a residência e a graduação é a sua vitrine para o mundo. São Sim. 2 meses, são 2 anos, 4 anos ou 6 anos que você está plantando pro resto da sua vida. Então, se há um esforço para fazer, não é um esforço em trabalhar, né? Obviamente, cada um com sua realidade, mas é um esforço em se dedicar, né? Sim. E às vezes não é tanto assim. Você vai ter que estar lá trabalhando no ambulatório, não tem como, gostando ou não gostando, Uhum. mas tem a opção de escolher, né? Já Uhum. que eu vou estar aqui, vou fazer o bem feito, já que estou aqui, vou Sim. tentar aprender, né? Então, eu acho que talvez a coisa mais idiota é a gente fazer uma coisa com obrigação, sem entender que isso é importante e fazer um Uhum. automático, sabe? É. E eu acho que também a gente tá vivendo um momento que as pessoas estão muito imediatistas. Então, assim, tô cansada de ouvir tanto de colegas que eu tive na residência, por exemplo, minha situação, me colocar como um exemplo, eu queria fazer cardio. Pô, será que vale a pena fazer minha residência de clínica médica só para ser uma ponte para Nossa, cardio? muito. Eu enxergo que as pessoas estão esquecendo de viver o processo, Hum, né? Então, cara, as pessoas às vezes fazem uma primeira etapa do processo ali e, tipo, só tá focado ali no diplominha do final, sim, conseguiu o diploma da consegui. cardio e esquece de viver o processo. E aí, Exato. quando chegou lá, que não tem mais o suporte de ninguém, cara, E tem que aí, começar a caminhar com as próprias as pernas, pernas. não construiu, né? Concordo. Eu acho que é isso, né? Questão de propósito. Eu acho que eu entendo que as pessoas às vezes querem antecipar os passos e querem chegar no resultado final, mas como você disse, eu acho que o caminho é muito mais interessante do que o diploma. O Sim. diploma tá guardado, é um papel a mais. Uhum. Mas o caminho faz a diferença não só para o mercado de trabalho, mas para aquilo que você acha que faz sentido, né? Sim. A clínica médica na minha vida faz todo sentido. Os meus pacientes faz todo sentido, né? Eu me sinto bem fazendo bem, né? Então, de novo, é propósito, né? Se a pessoa acha que precisa de um currículo, de um certificado e acredita nisso, é, no fundo ela sabe que isso não está certo, que precisa de uma residência, estar Uhum. bem formado para desempenhar um bom papel.
Porque, no final das contas, vai estar fazendo mal a alguém. Ou vai estar deixando de tratar melhor a um paciente, né? E isso faz mal ao paciente, faz mal à pessoa. Porque, cara, isso é... Não sei, né? Eu não sei como as pessoas conseguem conviver com o fato que está, talvez, fazendo mal para alguém e não está se dedicando, indo atrás de conhecimento para que isso se resolva, sabe? Isso me soa Uhum, um pouco estranho, assim. A gente não mexe uhum, com, né? Não é uma casa que está caindo, né? Não é um processo lá do direito, né? Do juiz que você perdeu a causa, né? É uhum, uma vida que talvez poderia ser melhor tratada. uhum, Então, eu acho que as pessoas que se comportam desse jeito, sabe? Causa muita estranheza, assim. Eu não consigo uhum, entender como que isso é possível, né? E isso não é exceção, né? A gente cansa uhum, de ver isso, aliás, a gente vê isso todos os dias, né? uhum, Ou pessoas que não têm residência, ou pessoas que mesmo sem residência não querem sim se aprimorar, pessoas que ok, também não tem residência, eu acho que é um projeto, mas que não tem, que trabalha na urgência, mas não tem um curso de ACLS, de um ATLS, porque não quer perder um fim de semana pagando R$ 3.000 para fazer um curso que só vai massificar aquilo na sua cabeça. uhum. É simples, você não tem que pensar, só fazer o que tem que ser feito. Não dá para entender, assim, as pessoas que usam da sua profissão baseado num papel e transformam o seu ato de prescrever só com uma mera formalidade e esquece que quem está do outro lado é o amor de alguém, é a vida de alguém, né? Acho que realmente, acho que eu nunca vou entender isso e tem muita gente assim. Tem Uhum. muita gente assim. E acho que cada vez mais vai ter pessoas assim. É, Terão pessoas desse jeito. sim, Né? No sim, mercado de trabalho, gente entrando, né? Achando sim, que é um curso como outro qualquer. E, cara, a medicina não é. Não é um sim, curso como outro qualquer. sim, definitivamente não. Você mexe com gente, né? Se mexe Mexe com com vida. gente. E Rafa, é, hoje você falou, né, que teve durante, principalmente a pandemia, muita dificuldade em achar pessoas boas, né? Uhum. Atualmente, em 2025, somos quase 550 mil, 530 mil médicos. Em 2030, seremos 1 milhão. Uhum. Existe uma preocupação muito grande em como que eu vou me diferenciar no mercado, como que eu vou me destacar. Para essa pessoa que vai se formar aí em 2030, que conselho você daria para ela? Olha, faça o que você tem que fazer do seu status quo. Faça o que você tem de melhor, que é a medicina, né? Se dedique a isso, né? Obviamente a gente não tem vaga para todo mundo de residência, né? Obviamente que não consegue absorver todo mundo. Mas faça o de melhor aquilo que você estudou ou está estudando para fazer. Então, acho que não tem conselho melhor do que esse. Obviamente que a vida vai dando direção para aquilo, né, para algumas formações, né? Então, a gente consegue ir para a formação de gestão, a gente consegue ir para uma coisa assistencial ou uma coisa, né, que está entre barreira entre instituições, né, como auditoria. Então, existem várias possibilidades, né? Mas você precisa se dedicar àquilo. Uhum, Então, eu entendo assim, olhar para o mercado, para você onde você vai encaixar, é super válido. Eu acho que tem que olhar para o mercado. Isso uhum, é isso que vai te dar dinheiro, né? Mas é olho no mercado, mas o seu foco é naquilo que o seu status quo, é aquilo que você estudou para fazer, né? Que é medicina. Então, eu acho que esse é o, para a gente começar a virar a página da conversa, eu acho que esse é o primeiro, acho que é o pontapé. Eu acho que a segunda coisa é tentar entender como você está no mundo com seus colegas. Eu acho que um grande balizador e uma coisa que te funciona muito na carreira são seus pares, né? sim. Quem é você frente aos seus Cara, pares, o né? meio, né? Então, quem é você frente aos seus colegas de faculdade, aos seus colegas da residências, aos seus R+, ou R-, aos internos, ao interno que está abaixo de você, né? Quem é como ele te vê. Então, eu acho que a gente vive numa rede, né? De corporação, de uma rede de integração e a gente não fica sozinho. A gente não consegue ficar lá, tô lá em Taguatinga atendendo sozinho o meu consultório. Se você faz isso, você está errado, você está fadado ao fracasso. Então, a gente precisa que as pessoas que estão ao nosso lado nos enxergam como pessoas de confiança. Então, eu acho que foca naquilo que você está estudando, né? Que é medicina. Se dedique naquilo que você acha que vale a pena. Olha o mercado.
E para se comparar, olhe como seus pares te olham, né? Uhum. Se não te olham com uma cara muito boa, então uma coisa está errada. Você Uhum. vai precisar deles, ou de alguma forma desse mesmo meio na residência, ou depois disso, para que as pessoas te olhem com mais atenção para que tenha sucesso. Uhum. Legal, legal. Agora me conta um pouquinho mais da sua rotina. Você que tem a formação em cardiologia, também tem a sua formação, tirou o título de intensivista. Você comentou que hoje atua muito na questão, trabalha com ambulatório, trabalha ali na UTI e também tem um foco em gestão. Conta pra gente como é que é o seu dia a dia e como é que também foi essa questão da gestão que pouco a gente ouve falar na Uhum. faculdade, na Sim. residência, e que quando a gente termina, não vou falar que é terminar a nossa formação, porque é um processo, é algo Uhum. contínuo, mas quando a gente termina a residência, né, a gente, eu, pelo menos, eu acho que eu não tive nada de gestão, nem na Sim. graduação, nem na residência. Sim. Não tem como gestão, Fer, mas assim, você já cai no primeiro plantão como gestor, né? Você é o gestor do seu plantão, Sim. né? Então você tem que gerenciar, você está no pronto-socorro, você tem que gerenciar a porta, a triagem, você tem que coordenar ou coordenar junto com a equipe multi, como é o funcionamento de quem que é o paciente mais grave, como funciona, quais são as medidas a serem tomadas em detrimento de um paciente ou de outro. Você é o líder da equipe, todos te olham como a referência. Você está numa UTI, todos te olham como o que a gente vai fazer agora, quais são os próximos passos. Você é a régua balizadora daquilo que é correto e que não é. Se você não vai chegar atrasado, se você come na bancada, se você é desorganizado, se você. Então, o médico, ele por si só entra num cargo de uma liderança no ambiente que ele trabalha. Se você ganhou um diploma, você já vai entrar desse jeito. As pessoas vão conversar com você como se já fosse um superior. Uhum. Então, isso, apesar da gente não estudar isso, é isso que acontece, né? Então, a gente Uhum. já sai da faculdade com esse papel de liderança que a gente nunca estudou para isso. Uhum. Mas, para mim, a questão da gestão foi caminhando junto, foi crescendo na minha caminhada como médico, como chefe de UTI. E foi uma grata surpresa, assim, porque hoje eu entendo que a gestão ela tem um papel fundamental para a gente sedimentar processos, para a gente melhorar a estrutura, para a gente desenvolver pessoas. Então, quando eu olho essa tríade, pessoas, processo, estrutura, se eu conseguir cada hora olhar para um desses pilares e desenvolvê-los cada vez de formas independentes ou simultâneas, eu consigo melhorar meu processo assistencial. Uhum. Então, o que eu sempre acreditei é que um bom processo assistencial, a gente consegue mudar desfechos dos pacientes, mas a gente também consegue mudar a realidade do hospital, a gente consegue mudar o case do hospital, e a gente consegue chamar atenção, inclusive, em relação a números, faturamentos. E eu acho que foi isso que, na minha experiência, eu consegui mostrar. Então, assim, a gestão, né? Eu acho que você focando na gestão do jeito certo, de se focar na gestão, você consegue melhorar esses três pilares: processo, pessoas e estrutura. E isso repercute diretamente na ponta. Se não tem um bom gestor, se não tem um gestor que pensa que isso é importante, né? Muitas coisas são deixadas de lado. Então, por exemplo, prontuário, né? Existem indicadores de quanto tempo você fica digitando, quantos cliques você dá até o seu meio-fim, quanto tempo você gasta digitando ou escrevendo. Isso tem que ser mensurado. Então, eu venho de instituição que às vezes as pessoas falam: ah, não, isso deu errado uma vez na vida, qual que é o próximo passo? Ah, vou montar um protocolo, vou montar um formulário para alguém ir lá e preencher. Toda vez que isso acontecia, bicho, eu dava um pulo de 3 metros, porque eu garanto que 90% das instituições são assim. Que se tem algum erro que aconteceu, que é super legal como essa conversa sobre o erro ela é levada, mas como é mal aproveitado. Então a minha Uhum. impressão sempre era isso, era sempre um papel a mais. E tá o médico fazendo 15 papéis, né, de forma burra, que daqui a pouco é um papel burro que você está fazendo sem nenhuma Uhum. necessidade. Só gerando uma E burocracia e burocracia. perdendo tempo. E meu papel era o contrário. A gente para, não é um papel a mais. Vamos pegar esse papel, colocar no prontuário.
Vamos deixar isso claro para o médico ver? Ah, protocolo de TEV, você tem que ir lá preencher a cada 3 dias. Fala, cara, quem vai preencher TEV a 3 dias? O cara intensivista é cheio de coisa, abrir um documento, preencher a cada 3 dias. Para, pausa, vamos gastar energia se tá colocar esse prontuário. Não, dá pra colocar no prontuário. Bom, melhorei o processo. Eu tirei 2 cliques a mais, 5 minutos médicos fazendo para 10 pacientes, para dedicar a coisa que importa. Então, acho que é isso, né? Olhar o processo, olhar a estrutura, entender que o monitor que coloca lá os batimentos na sua tela, no seu computador, no seu prontuário, isso faz sentido, isso é uma economia de tempo. Que eu tenho um dispositivo de monitoração de débito, isso faz diferença, débito cardíaco, porque eu tenho o paciente na mão. E pessoas, investir em pessoas, capacidade técnica, treinamento, isso faz diferença. Então, acho que a gestão era uma coisa que eu tentei fazer isso e consegui provar para mim mesmo que é possível e que faz muita diferença. Legal, legal. E como é que é o seu dia a dia como intensivista? Bom, hoje, assim, eu mudei agora de hospital, mas como era, né? Então, eu era responsável de unidade, passava a rotina dos pacientes. Então, eu tinha as algumas reuniões durante a manhã, mas a minha função maior era estar presente na UTI. Então, junto com os plantonistas, tinha os plantonistas e a gente batia um papo. Todo dia a gente fala que é um round, a gente passava uma visita multidisciplinar com todos os pacientes, olhando a opinião de cada um, do fisioterapeuta, da enfermagem, da nutrição, da psicologia, da terapia ocupacional, o que cada um traz de insights do paciente. A gente debate, faz um grande round ali, um grande debate sobre aquilo que é importante, define conduta naquilo ali. Então, meu papel era isso, era fazer essa visita aos pacientes graves, junto com os plantonistas, participar de algumas reuniões e fazer esses processos gerenciais do dia a dia, né? Que é todo dia, segunda-feira, sentava com a enfermagem, com a fisioterapia, fazia um kick-off da semana. Uhum. Bom, o que nós tivemos de problema da semana passada, o que nós temos de problemas hoje, o que nós vamos fazer na semana que vem. E aí, estratégias de gestão, né, que ajudam bastante, né, que as pessoas não sabem, mas que são fundamentais, talvez, até para a vida, né? Saber que é o Uhum. método Chicago, 5W, 3H, PDCA, né? São métodos de avaliação quando tem algum erro, quando tem algum problema, quando você coloca uma estratégia para usar e a gente consegue usar, testar, ver se deu certo, se não a gente volta, deu certo agora, a gente aplica. Então, são ferramentas simples, que a gente tem um Uhum. problema, transforma naquilo, faz um brainstorm sobre aquilo, traça Uhum. algumas soluções, testa se aquilo deu certo, não deu certo e aplica. Então, assim, Legal. então isso faz Dessas, sentido, assim, no meu dia a dia faz sentido a uhum. gente ver a realidade disso. Dessas ferramentas que você acabou de citar, ou até mesmo outros, qual ferramenta você acha que poderia ser mais divulgada e que você acha que traz um resultado muito bom quando aplicada? Ah, eu acho que espinho de peixe, o método que é o Ishikawa, que a gente chama, né, o espinho de peixe, que a gente coloca 6 M's, seis M's. Pega um problema, então fala, sua xícara caiu, sua xícara não, sua caneca caiu, né? Então pronto, a caneca caiu. Então vamos tentar entender quais são os motivos que essa caneca caiu. Para um péssimo gestor, falaria que a culpa foi sua. Você foi lá, derrubou a caneca, Fernanda, vai embora para casa, não volte, você está demitida porque você foi competente e tirou e quebrou a caneca. Quando você começa a entender os processos de gestão ou gerencial, ou que isso não é bem assim, que se você aprofundar um pouco mais na questão, então talvez eu falaria desse método que chama espinha de peixe ou Ishikawa. Quer que eu fale um pouco sobre ele? Por favor. São 6 M's. Então é um M de mão de obra, então mão de obra, então é você. Então realmente você estaria Uhum. lá. Como é que era a Fernanda, né? Ela é assim, é desatenta, ela é ligada, ela é né, destabanada. Meio ambiente, como é que era? Não, a Fernanda tava com o copo, só ela e o copo na mesa. Ah, não, a Fernanda ela tava fazendo. Tava um copo, ela tava servindo um restaurante para 120 pessoas, ela tava 45 horas trabalhando, então já mudou porque é outro meio ambiente. A gente olha máquina, então máquina que é de estrutura robusta. Como é que é a mesa? A mesa é lisa? Não, a mesa é lisa, não, a mesa é retangular. A gente olha máquina, aí tem outro M de medidas, quais são os indicadores? A gente tem indicador de queda de copo? Como é que tá, Fernanda? Ela mexeu com 100 copos, caiu um. Não, tá ok. Não, ela caiu, a gente nunca caiu, tem 30 anos, ela foi a primeira a cair. Então a gente tem esse indicador que são as medidas. Tem a máquina, aí tem outra coisa que é parecido com a máquina, mas é que é um material pequeno, descartável, por exemplo, né? Como é que é esse copo, formado do copo? Tem a alça, não tem a alça? Entende? Um Uhum. simples Material, assim. material. Material, Uhum. perfeito. Material. Uhum. Máquina e material. Um simples ato de cair um copo, você pode levantar um monte de problema. Tá vendo esse problema? A gente Legal. descobriu que você estava atendendo 100 pessoas no restaurante, trabalhando Uhum. 60 horas, e o problema não é que você caiu o copo. Poxa, o problema é que Uhum. está sobrecarregada.
O Uhum. problema é que a mesa ela é irregular, a mesa estava assim, toda inclinada. O problema é que Uhum. o copo não tinha alça e estava cheio de sabão. Uhum. Então, quando a gente começa a tentar desenhar isso, então isso não é solução de problemas, isso é para Uhum. desenhar causas. Então, Uhum. a gente achou as 5 causas, agora a gente vai tentar fazer algum outro método para aplicar soluções a isso. Bom, a Fernanda está atendendo 150 pessoas, e não é, né? A gente acha que no máximo é 20. Então, opa, então vamos fazer isso. A mesa estava escorregadia, então o copo estava sem alça. Não, então vamos colocar um copo na alça. E aí, cada ação disso tem outras ferramentas para a gente aplicar. Uhum. Então, por exemplo, o PDCA é isso, né? É Plan, Do, Control, Action. Então, vamos planejar. Então vou colocar uma alça. Então, se eu colocar uma alça quadrada ou uma alça oval, qual que faz mais sentido? Uhum. Então é isso. Aí, a Sensacional. cada problema que eu tenho, eu vou fazer uma ação. Uhum. E cada ação eu vou testar. Uhum. Testo, recuo, faço brainstorm, testo, Uhum. vejo, testo, gostei, todos entenderam? Alguém tem sugestão? Não, vou lá e aplico, Legal. né? Então isso é pra vida, poxa, se você entender que você errou alguma coisa, que você poderia melhorar, ou né, que houve um evento, um incidente, porque, cara, o hospital, o TI, a relação com a aviação, né, ela não é à toa, assim, porque é isso, né, você tem que ter o plano de voo, para onde você vai, tem que ter protocolo, as pessoas têm que saber o que tem que fazer, quando tem uma pane, as pessoas têm que saber para onde que vai, Uhum. se isso não acontece, as pessoas batem cabeça e não funciona. E o evento adverso na aviação é levado super a sério, né? Muito. E na terapia intensiva também. Só que um pouco, às vezes, né? Às Uhum. vezes é isso. Você chega com um Uhum. gestor, às vezes você derrubou o copo, a primeira coisa é te mandar embora. E aí? O Uhum. que foi? Qual que é o problema? Resolveu? Resolveu. Por quê? Uhum. Fernanda mandou embora. Conta a situação, que foi um caso engraçado, logo eu cheguei no hospital que eu trabalhava, assim, não vou falar o nome. Tava lá, cheguei, tinha 6 meses, né? E hospital novo, e eu não era nem gestor, cheguei como plantonista, assumi o setor que eu estava. Bom, e aí tem uma situação, o paciente teve um AVC, depois ele acabou faltando um remédio, e aí a gente foi ver por que que tá faltando esse remédio. Depois de 3 dias não tava dando remédio para ele. É porque não tava sendo dispensado da farmácia. E aí os técnicos de enfermagem estavam bolando, falando como se tivesse suspenso. E poxa, aí a gente foi ver. Vocês surpreenderam por quê? Não, porque eu faço isso há 15 anos, né? Eu tô aqui, 5 anos eu tô aqui. Sempre foi assim. Quando não tem a farmácia, eu coloco o bolado como se tivesse suspenso. Cara, quando eu levei esse problema com a magnitude que deve ser levada, né? O problema não é para ser acobertado, é para ser exposto, escancarado, é para a gente mostrar, para a gente notificar. Notificação é algo saudável. A gente notifica para isso. Uhum. E aí a gente faz a notificação, de repente a resposta foi: não, tá ótimo, entendemos, é grave mesmo, manda todo mundo embora. Não, não, peraí, gente. Estamos falando de 8 pessoas aqui. 8 boas pessoas, bons trabalhadores, né? Não, não, vai embora. Eu falei, não, não faz sentido. Se for pra mandar embora, a primeira pessoa que tem que ser mandada embora também é a gestora da enfermagem. Uhum. E eu, né? Então, se for mandar embora, eu vou junto. E a gestora também. Não, não, mas ela que tá falando pra ir embora. Não, então, acho que ela não tá entendendo no papel dela. Uhum. Porque se ela, que é a gestora, não sabe disso, então eu acho que ela é a primeira a mandar embora. Se fosse mandar a gestora embora e não mandar os técnicos da ponta, que fazem isso, aprenderam desse jeito. Uhum. E eu vou junto. Eu vou junto porque eu sou responsável por isso também. Eu me sinto responsável por isso. Né? Não é no meu métier, do meu departamento, mas está sob minha responsabilidade. Não faz sentido estar fazendo isso com eles. Acabaram que reverteram, mandaram ninguém embora. Mas, sim, veja como às vezes o processo de gestão pode ser tão deletério. Uhum. As pessoas iam embora, o problema não está resolvido, e ficar a pessoa extremamente chateada com a instituição. Ia mandar boas pessoas embora, e a gente teria ali um sol tampado com a peneira. E que às vezes acontece muito isso na gestão Uhum. hospitalar, né? Sim. Infelizmente. É. Infelizmente, isso é uma realidade, eu acho que eu diria 90% dos hospitais, assim, Uhum. né? Hoje Verdade, tem um conceito verdade. bem legal sendo no hospital, da aviação, e algumas técnicas chamam de CRM, que eu sou fã, que eu acho muito legal, eu acho que todo médico deveria fazer. Sim. Existem alguns cursos para isso, assim, poucos mesmo, mas deveria ter mais, sabe? Só sobre CRM, só sobre esse manejo de coisas críticas, assim, e como a gente consegue lidar com isso. Uhum. Rafa, uma coisa muito legal que você falou foi de traçar esse paralelo com a aviação. Uhum, E, por exemplo, inclusive recentemente eu tive uma palestra durante o curso de formação que eu tô tendo na polícia, e nessa palestra eles falam que na aviação tudo é tão bem planejado, do A até o Z,
que ele fez a pergunta assim, o que que é o pouso? Aí todo mundo respondeu, quando o avião pousa e tal, Pouso. com o sol. Aí ele falou, não, o pouso é a remetida que não aconteceu. Você já tá Uhum. planejando ali Planejando. o além, o pior que pode acontecer Uhum. e que, assim, não foi necessário Não sei acontecer, se. né? Tá Então, desenhado, tava mas já tá desenhado. desenhado, É, exatamente. Então, assim, eu achei essa resposta deles tá. sensacional. É, Fantástico. Quando você para pra pensar em termos de planejamento, de gestão, de, concordo. enfim, A de gente deveria, tudo. a gente deveria aprender mais. A gente deveria Sim. mergulhar mais nesse ambiente, Uhum. né? Quando a gente fala de segurança do paciente, a questão distante. Segurança do paciente, segurança do paciente, segurança do paciente. Cara, não, segurança do paciente está na sua mão, né? Na terapia Uhum. intensiva é isso. A segurança do paciente é toda hora. Uhum. Qualquer momento alguém pode ir lá na PAI fazer uma dipirona, né? Sim. Ou então uma dieta interal fazer na veia, né? Uhum. Sim. Então a gente tem que estar pronto para isso, mas Uhum. é difícil, Fer. É difícil as Sim. instituições, as pessoas entenderem isso, entenderem que o Uhum. processo de notificação é saudável, não é pessoal, né? Sim. As, Sim. as instituições entenderem que as notificações pessoais não são pessoais, são Sim. processuais, Sim. né? Então acho que é um caminho é longo, assim, sabe? E eu pelo menos eu acho que onde eu atuo, eu tento fazer muito isso, né? Uhum. Tento deixar claro para as pessoas que a comunicação com a família é importante, Uhum. que o Sim. paciente ele tem que estar tá sabendo o que está acontecendo com ele, que a família envolvida no processo da UTI Com é certeza. fundamental, Com né? Mas às vezes certeza. para pessoas isso é difícil, as pessoas entenderem isso Uhum. e não, pra mim não faz sentido, assim. Sim. Então acho que às vezes essa coisa de não fazer sentido que eu fico insistindo nisso, tá certo, tá certo. E Rafa, conta só rapidinho como é que foi a sua trajetória até o curso do Corpo de Bombeiros? Foi uma coisa que você planejava e. O curso bombeiro foi engraçado, assim. Acho que eu nunca me vi como funcionário público. Acho que eu nunca me vi, assim, querendo concurso público. Acho que minha cabeça não era para isso. Então eu prestei, porque um amigo prestou durante a residência de cardio. E aí, durante a residência de cardio, então ele prestou, falou, vamos prestar? Prestei. Não estudei muito pra prova. Era meio sedentário, corria, fazia umas coisas, mas não fazia barra. Aí passei a primeira fase. Aí na segunda fase, fazendo 2 semanas, falou, "Ó, tem lá os testes de barra lá, natação." Eu falei, nossa, tem que fazer. Quase não consegui passar no teste do esforço físico. Aí eu não passei no concurso. E aí o concurso foi chamado 2021, né? Então, a residência 2016, eu passei o concurso em 2016, o concurso. E em 2021 foi que me chamaram. Esse concurso eu tinha esquecido, esse concurso. Eu não entraria, na minha cabeça claramente não entraria até que meu filho nasceu, né? Então, quando o Uhum. Lucas nasceu, aí minha vida mudou completamente, assim. Então, hoje meu tempo, o que eu faço para ficar em casa, minha prioridade é em casa. Então, mudou muito meu modo de pensar e me deixou muito vulnerável, né? Cada Sim. coisa, antes, poxa, eu não tinha medo de morrer. Poxa, eu gosto da minha vida, faço o que eu quero, acho muito legal, quero dar o melhor de mim, mas tá tudo certo. Hoje não, hoje minha vida é um pouco diferente e o processo de segurança, então acho que eu fiquei mais, pesando um pouco mais sobre isso. Uhum. Cara, eu preciso ter uma Segurança, segurança, estabilidade. estabilidade, enfim, Querendo ou não, se morrer, seu filho tá é garantido até isso. os 24 É anos. isso, então essa mudança de chave pra mim foi em 2021 e por sorte, eu acho que hoje eu não me arrependo, muito pelo contrário, eu acho que a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Hoje eu falo que o bombeiro salvou minha vida, no sentido de me desligar um pouco do mundo, né? Eu acho que o curso de formação, que é muito pesado, só o fato de você ficar sem celular, Uhum. né? Longe do trabalho. Eu sou um workaholic, né? Você me viu já. Então, assim, eu sou um workaholic, gosto de fazer, gosto de trabalhar, gosto de pensar para tudo. E agora você não é ninguém, né? Eu que a gente que, né, nunca, acho que eu não sou um cara vaidoso, assim, eu não me considero um cara vaidoso de querer glamour, né, status, acho que não sou essa pessoa. Mas de repente você tá ali pagando flexão, beijando o asfalto, entendendo que você é nada, sentindo o cocô do cachorro, né, e mudando como você vê a vida do ponto de vista do seu corpo, né? Então para mim foram 6 meses de mudança da cabeça, né? Eu era fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, depois fazendo nada, ou só a função ali do curso mesmo, que era tranquila no ponto de vista, né, mental, enfim, que para mim foi tranquilo. Mas atividade física todo dia. Então, assim, me senti muito melhor. Então, eu gostava de atividade física, hoje eu sou apaixonado, hoje não Uhum. consigo viver sem. Eu que gostava muito do trabalho, era muito ligado, e celular o tempo todo, eu desliguei. Entendi que a família, para mim, a família sempre foi importante na minha vida, mas eu entendi que a família é mais importante ainda, né? Legal. Quando você tá no momento lá do curso, que você se sente, né, não se sente tão bem e tal. Lembra daquelas pessoas que estão em Que te casa, que te apoiam, que apoiam, faz toda a diferença toda a continuar diferença. ali. Então, acho que o bombeiro salvou minha vida, no sentido de que hoje eu me dedico muito mais pro meu corpo, pra minha vida, pra minha família. E é um emprego público bom, né? É um concurso público bom, gosto do que eu Bacana. faço, é legal trabalhar lá, é um clima legal, Uhum. é outro mundo, né? É um Uhum. mundo que eu tô todo mundo pensando todo momento no mercado, Uhum. no mercado privado. Lá eu fico tranquilo, faço o que tem que ser feito da melhor forma possível, Uhum. né? Dou o meu melhor, com certeza.
mas com outro ritmo. Então, acho que Uhum. pra mim encaixou na minha vida como uma luva, assim, Que sabe? Eu acho que legal. eu não Legal. esperaria encaixar tão bem assim. Uhum. E dá uma dica para os nossos ouvintes de um livro, ou um filme, ou documentário que você acha que vale a pena ler ou assistir. Bom, livros posso citar vários, assim. É, poxa, filho, agora. Esse é o primeiro, assim, que não necessariamente foi o mais importante, mas que você lembre, assim. Cara, eu acho que de tudo, assim, né? Desde livro de finanças, mas deixa eu lembrar um bom aqui que eu li. Li recentemente um de hábito, né? Hábitos Atômicos, que eu acho uma coisa que é muito legal, que assim, já é o terceiro ou quarto livro que eu leio desse jeito, mas esse eu acho que trouxe tantos insights legais, que eu acho é um pouco, hoje muita gente fala sobre isso, né? Muito coach fala sobre isso, mas eu acho Uhum, que como você consegue com pequenas medidas mudar a sua vida, com pequena atitude de atividade física, né? Fazer uhum. uma coisa rápida todos os dias, ler um livro, né? Se Legal, dedicar, cuidar do seu legal, corpo, né? Então, eu legal, acho que talvez eu recomendaria esse livro, que é o livro que eu li recente, né? Não dos últimos, mas que eu acho que é um livro que tem muitos insights legais, assim, né? legal, Direto ao ponto. legal. Rafa, chegando agora para o grande finale, eu gosto de fazer essa pergunta de encerramento, justamente com o que tem muito a ver com a empresa. A Évora significa eternizar o conhecimento. Legal. Então, qual conhecimento, qual conselho que você gostaria de que fosse eternizado? Olha, acho que aproveitando até esse conceito da empresa, né? Eu acho eu sempre acreditei, vou falar a frase desde do começo da nossa conversa, que o conhecimento ele transforma, assim. Então, Uhum, eu acho que tentar buscar o conhecimento e replicar esse conhecimento para as pessoas, eu acho que é uma coisa de fato transformadora, né? uhum, Então, acho que isso muda a realidade dos locais, das instituições, quando você consegue colocar conhecimento, é nisso que eu acredito, né? uhum, Então eu vivo isso. Então eu vivo quem está do meu lado compartilhar conhecimento, compartilhar artigo científico, fazer reuniões científicas, tentar no meu ambiente de trabalho passar conhecimento à frente. Hoje não, eu sempre entendi que conhecimento ele é uma ferramenta super eficaz de mudança de realidade, assim, uhum. né? Eu acho que eu Legal, consegui provar isso onde eu trabalhei com e eu acho certeza, que com isso certeza. é uma grande verdade. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito do Mandela. Perguntaram para ele: qual a maior arma que você pode dar para uma sociedade viver um processo de transformação? E ele falava que justamente era a educação, Legal, que a educação é a maior arma que você pode dar para a sociedade para você transformar essa sociedade. E eu acredito muito nisso. E legal. É isso eu sei mesmo. que você Então, também. E novamente, eu gostaria de agradecer muito sua eu presença agradeço. aqui. Foi assim, um papo muito gostoso. Legal, Tá? E acho que muita gente vai crescer e aprender muito com legal. esse papo. Muito obrigado. Obrigada. Ah, muito obrigado.